Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em 1 João, capítulo 5, versos 7 e 8. Capítulo 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Grande Senhor, faça-nos um de verdade, um com a palavra, um com a revelação, um nos nossos ajuntamentos. Não podemos ser 2, 3, temos que ser um. Ajuda seu povo, sua igreja, cada dia se despertar para esta unidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bom, eu quero tomar como título uma expressão do irmão Brana: receber por inteiro. Muitas vezes, muitos de nós queremos Cristo em parte, nunca o queremos por inteiro. Muitos de nós no casamento queremos o casamento em parte e nunca por inteiro. Já o casamento hoje já é feito diferente de antigamente, né? Há muitos anos já o casamento já é feito em parte, é parcial, comunhão parcial. De primeiro era comunhão universal, agora é parcial. E se é parcial, é parte. Não tem jeito de parcial tomar tudo, é parte. E muitos crentes estão ligados a Cristo também parcialmente. Eles se modernam assim como as leis. Eles tomam a natureza do mundo, da política, da religião e nunca permanecem com aquela maneira que Deus trata universal. A gente sabe que em todos os pontos que Deus tratou, todos os profetas, ele levantava um profeta, aquilo era para todo o povo, principalmente entre os gentios. Quando Deus levantou Paulo, era para todo o povo. Quando levantou Brana, era para todo o povo. Quando veio Jesus, era para todo o povo. Mas nem todos podem receber, mesmo vindo para todos. Mas é bom saber, é um para todo mundo.
é universal, isto é, um pregador. É uma mensagem universal e não parcial. Se você depois toma aquilo em parte, Deus sempre dá uma mensagem, ela é completa. Deus deu para Israel a nuvem, a coluna de fogo, mas Deus completou aquilo, deu um profeta. Então nós tivemos a mesma coisa no tempo do irmão Brana. Toda manifestação, até que veio para Israel, veio também para nós. Deus não deu só para Israel, Deus deu para nós. Deus deu para nós nuvem, coluna de fogo, e Deus deu um profeta para nós. Então nós temos tudo isto já fotografado e não tem falha, e é universal. Quando Deus mandou um profeta, Ele não mandou só para os Estados Unidos. Ele o levantou nos Estados Unidos, mas era para todo mundo. E assim, quando Deus levantou Paulo, levantou para todo mundo. Então nós temos que saber que Deus não trata pelas metades. E você tem que recebê-lo inteiro. Tem hora que a aliança satisfaz a moça. Vocês veem, as moças e os rapazes, eles nem começaram a namorar direito, já querem uma aliança. Eles acham que isso é alguma coisa para quem está namorando. Não tem nenhuma valia. Você pensa que tem valia? Não tem. O que tem valia é caráter. Mas eles querem aquilo como um sinal. E muitas vezes só quer aquilo. Não quer mais nada. Tem hora que no casamento só quer sexo. Mas responsabilidade para cumprir o papel de marido, o papel de mulher, não. E muitos querem casar. E ninguém, ainda bem que ninguém aceita a opinião do outro. Se pegar um solteiro que pede a opinião de um casado, que não vai lá grande coisa no casamento, o que vai dizer para ele? Casa não. Você é boba. Casa não. Se eu fosse você, eu não casava. Mas quando você era você casou. Todo mundo tem que passar por uma experiência. Não tem jeito. Tem que passar por uma experiência. Aí depois de casado, se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha casado contigo. Mas não soube. Então agora já está amarrado. Como eles dizem, está amarrado. Agora você está amarrado. Agora você está unida, está unido. E não tem jeito. Mas é porque tudo é feito em parte, não é inteiro. O homem não é aquele homem inteiro. Amor, compreensão, fé, respeito, carinho. A mulher também é assim. Quando eu falo do homem, a mulher também é assim. Ela é todo amor, carinho. Mas muitas vezes você encontra isso de solteiro. Em solteiro, eles são um sapeca. Se você não cuidar, eles têm filho antes do tempo. Se você não avisar, se você não exigir, se você não tolher eles de fazer alguma coisa, de sair a sós, daqui a pouco, vai chegar na sua casa. Estão me entendendo? Por quê? Porque quando estão solteiros, eles estão no afã da vida. Aí depois que casam, eles estão sem coragem de fazer aquilo que antes fazia. E muitas vezes sem coragem no cônjuge, mas se a coisa brota lá fora, é um perigo.
Mas é porque não tomam as coisas por inteiro, não recebe por inteiro. Recebe aquela mulher por inteira. Que aquilo que o pai fazia, a mãe fazia, você como marido está tomando-a por inteiro para fazer. E aquilo que o pai e a mãe não faziam, porque é uma natureza que ela tem, que tem que ser servida, você vai servi-la também. E aquilo que pai e mãe não pode fazer, é você que vai fazer. Da mesma forma, é a moça. Mas a maioria das vezes recebe parcial. Aí depois que casa, eu não falei que ia fazer isso, não. Quer dizer, o sacerdote, o juiz de paz, o pastor, tem que rezar uma cartilha para eles assim, tintim por tintim, deixar gravado. Mas se acontecer aquilo e não acontecer aquela palavra na qual o pregador não falou, diz, não, eu não prometi isso, foi só aquilo que foi falado. Mas quando você promete amar uma pessoa e ir com ela até o fim, até que a morte separa, você está tomando aquela pessoa por inteira, uma responsabilidade por inteiro aquela pessoa. Por isso, quando um pai dá uma filha a casamento, ele está despreocupando e preocupando o outro. Tira a preocupação dele como pai, porque agora ele entregou. Por isso, quando o pai quer entregar a filha para um rapaz, para um homem, o pai quer entregar para um homem. H maiúsculo em tudo, amor, fé, dedicação, respeito, carinho, aconchego. Porque, e dizer para ele, olha, essa menina é difícil, mas eu não me estou a entregando como sendo fácil, eu estou a entregando como sendo difícil, já estou dizendo, ela tem uma natureza difícil. Esse menino não respeita direito pai e mãe, mas ele quer casar. Você quer casar com ele, assim mesmo? Então, você pode abrir os olhos das pessoas, mas a vontade de casar é tanto que na hora toma, não, vai dar tudo certo. Ainda arruma um zino, vai dar tudo certo, vai. Quer ver dar certo é depois que casa. Eu quero ver dar certo é depois que você decide pela fé o que vai fazer. Eu quero ver, vai dar tudo certo. Aí tudo é feito na base de fé, vai dar tudo certo. Então não tem certeza se dará certo. Já não diz dará tudo certo, não vai dar tudo certo. Então, eu só sei que são pequenas coisas que a gente lê assim, que formam uma mensagem, que o profeta fala, é uma riqueza, a mensagem, logo nós somos despertados para tudo isso, porque a gente está acompanhando, sempre aconselhando casais, sempre conversando com as pessoas, e está vendo, é uma coisa negativa, porque as pessoas não recebem por inteiro a vida, a pessoa, o casamento. Você toma aquela pessoa, ela é agitada, ela é nervosa. O pai está entregando ela tudo para você, com nervo, com agitação, tudo para você. E não é apenas você dizer, eu gosto dela, eu a amo. Você ama agora. Mas depois que você saciar seus desejos e que o corpo dela não for mais aquele que era antes, eu quero ver o que você está fazendo, o que você fará com aquilo. Qual amor, qual respeito, qual dedicação que ainda tem por aquele homem, por aquela mulher. Eu só sei que as coisas é parcial. E Deus não é parcial, Deus é inteiro.
Deus é completo. Até a sua adoração a Deus tem que ser completa. Você faz uma adoração por revelação. E aquela adoração, ela é completa. Deixa eu ler o que o irmão Brana diz, depois eu prossigo em mais algum pensamento. A mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Mensagem muito antiga, né? Parece que essa é uma mensagem bem antiga. 29 de julho de 53. É muito antiga. Mas tem tanta coisa que nós tiramos para o presente. Ele diz assim no parágrafo 91, no meio do parágrafo: Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitado, pode falar noutras línguas através de você. Quando fala nisso, você lembra no movimento pentecostal. Ele pode profetizar através de você, que você está lembrando, movimento pentecostal. Ele pode fazer isso através de nós. Ele pode mostrar visões através de você. Você sabe que o povo pentecostal ainda está ligado a isso, a visões. Ele pode interpretar línguas desconhecidas através de você. Parece que a coisa está tudo em torno ao pentecostalismo, né? Mas Deus pode fazer isso, tudo através de você. Tudo isto é parte dele. Que você vê ele fazer, ele manifesta para você, ele te cura, ele te abençoa, ele resolve o seu problema, ele te dá visão, ele te dá profecia, ele fala em línguas através de você, ele interpreta através de você, mas tudo isto é uma parte dele. Ou você recebe ele por inteiro, ou você está perdido com todos os dons que você tem. Esse é o problema. Falta muita coisa ainda, mas achamos que isto é o suficiente. Por quê? Fala-se em língua estranha, cura enfermos, expulsa demônio, tem visões, fala em línguas estranhas, interpreta as línguas. Então, eu tenho Deus, graças a Deus. Seria isto, tudo isto é parte dele. Tomar esta parte dele e deixar a outra, aquela outra parte dele, aí é que o irmão Brana diz, você toma uma parte dele, mas deixa a outra parte, a parte da revelação, a parte que você precisa ser um com ele. Você não pode apenas ser em companheirismo, você não pode apenas concordar com Deus. Você tem que ser um com Deus. Nós já aprendemos isso. Concordar é uma coisa, ser um é outra. Eu vou chegar lá. Aí o irmão Brana diz assim: seria o mesmo que me cortar pela metade, tirar minhas cadeiras e minhas pernas e dizer que vocês me têm. Quando na verdade não tem recebido essa outra parte. Você tem que me receber por inteiro. Quer dizer, são coisinhas que a gente pega. Você tem que me receber por inteiro. Por isso que eu digo, no casamento, você tem que receber a pessoa por inteiro. Por isso a pessoa tem que ser sincera e dizer o que ela é, confessar o seu passado, a pessoa com quem ela vai casar, tanto ele como ela, tem que confessar o seu passado, porque vai começar uma vida dali para frente, vai começar a formar um lar. E não pode começar a formar um lar sobre mentiras, tendo um fundamento de falsidade, de hipocrisia, de mentiras. Porque o que será o final, a cobertura deste lar depois, se o seu fundamento é na areia movediça? Então, as pessoas precisam aprender isto. E se a gente puder explicar para a mocidade, para eles poderem aprender isto agora. Porque vocês entram na vida de casado, mas entram sem saber, vocês entram às cegas. Não sabe nada. A vida de casado você só sabe depois que vive. Você convive com aquela pessoa, aí que você fica sabendo. É como diz, quando você estiver comendo sal com ela,
Aí você vai ver o que ela é, o que ele é, na hora que der umas lambidas no coxo. Então tem o sofrimento, mas o sofrimento não é contado para ninguém. O que conta de casamento é beleza. Falou que vai casar. Aí depois que casou um tempo, fala em casamento. Tudo diferente. Há uma admiração. É um casamento. Mas depois que casa, depois que passa os tempos, depois que tem um filho, 2 filhos, 3 filhos e 4 filhos. Vamos parar por aqui, né? Parece que eu já falei muito. Então as pessoas já não estão mais. Só tristeza, angústia, sofrimento. E elas têm que saber que casamento produz isso. A vida cristã, quando eu cheguei para Jesus, eu falei língua estranha que até adormeceu a língua. Isso é para falar a verdade. Eu falei língua estranha até adormecer a língua. Eu quero ver agora a vida depois que eu tive com Jesus, esse tempo todo, esses 50 anos de vida com Ele, de convívio com Ele. Como que eu estou com Ele? Se eu ainda me sinto bem com Ele, se eu ainda faço aquilo que Ele quer, se eu estou disposto a lhe obedecer, porque eu estou comprometido com Ele desde a minha juventude. Por isso que eu aplico o casamento em tudo isso, porque é o lugar que mais as pessoas são purgadas. Se você quiser um purgatório, é o casamento. Eu sei que a maioria diz, não, mas é lugar de amor, mas você vai passar por isso. Você tem os seus filhos pequenos, aquela luta, aquele labor, diz, meu Deus, até que esses meninos cresçam. Não pensa que vai crescer o problema, só pensa que o menino vai crescer. Aí o menino cresce, torna-se um adolescente. Meu Deus, se ele fosse bebê, era muito melhor. Tem gente que tem filhos que não dá trabalho, parece que então é difícil eles saberem conviver, aceitar o convívio dos outros. Porque não dá trabalho. Se você tem toda a sua família estruturada e não tem nenhum que tem desejos errados, você não sabe tolerar os outros. Quando você tem alguém na sua casa que te faz sofrer, algum filho que te faz sofrer, quando você encontrar uma outra mãe, um outro pai que tem filhos que está fazendo sofrer, então um pode ajudar o outro. Fala, não, eu passo por isso aí também, faz assim, faz assim. Vamos amenizando o sofrimento e vamos falando às pessoas. Este é o nosso dever. E como cristãos é assim. Quanto mais tempo que a gente passa com Jesus, a gente não tem muita vontade de ficar com Jesus. Deixa eu te mostrar. Essa vida de casado. Lá em casa não é assim, mas quantas mulheres são assim? Que o marido chega e diz, vai para a rua, vai andar. Quer dizer, que tipo de casamento? Mas também tem uns tipos de casamento, um tipo de homem, que a mulher limpa a casa, ele chega com o sapatão cheio de barro, e acha que ele pode pisar, acha que ele pode entrar. Eu sou o cabeça, você tem que levar na cabeça. Um pau de macarrão, para você aprender a respeitar o direito dos outros, respeitar o que os outros fez, principalmente o que a sua esposa fez, limpar a casa e você ir com o pezão sujo lá, e outras coisas, tira a roupa, joga em qualquer lugar, nem ele acha o sapato dele depois, nem ele acha o chinelo. Enquanto, para cada coisa, se tiver ordem, para cada coisa, o marido gosta nesse lugar, não precisa nem pedir para a mulher, ele vai lá e pega, está no lugar.
Agora, muitas vezes a mulher, como ela mexe com a casa inteira, ela acaba pondo o seu sapatão, o seu chinelo, tão escondido que você deve falar: bem, cadê o meu sapato? Eu gosto que deixa onde eu ponho. Esse aqui é lugar próprio, deixa aí. Agora, se estiver jogado na casa, não, né, filho? Se estiver jogado no meio da casa, não está errado. Cada um respeitar o direito do outro. Por favor, olha, a mulher é uma sofredora dia e noite. O homem trabalha de dia, descansa de noite. A mulher trabalha dia e noite. O trabalho dela é dia e noite. Ela trabalha de dia cuidando da casa, o que fazer para o marido, e faz almoço na hora certa, e ele está para chegar, vou fazer a janta, vou me banhar, e lava os filhos e arruma tudo, e fica à espera do marido, e daqui a pouco vão jantar, acaba de jantar, aí ele vai para o sofá, ela vai para a cozinha. Ela vai arrumar a cozinha. Mulher trabalha muito, mas precisa de um homem que reconheça que ela trabalha muito. Deus vê isso na igreja. Ele pôs a igreja aqui para esse fim. Só que ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é bom saber que o seu marido está ao seu lado todos os dias, nos momentos difíceis, de doenças, de dores, de cansaço, de falta de coisas, mas que não possa, o que não deve faltar entre os casais é faltar carinho, dedicação, amor. Vocês acabam vivendo como irmãos. E aquele aconchego fica longe, aquilo é só para jovem. Aí quando vê os jovens assanhados, os velhos ficam loucos. Mas velho, você está doido? Esses meninos desrespeitam. A questão é que na sua casa já esfriou tanto de que vocês não têm mais aconchego de marido e mulher. Não tem carinho. Não tem aquela dedicação que precisava ter. Ah, casamos já. E já casei. Não vou falar outras coisas. Então, o irmão Branham está mostrando aqui, você ter os dons, você receber poder de Deus, todos os dons pentecostais, que é uma parte dele, e depois não receber a outra parte, onde vai mostrar que ele é um. Não tem lugar nenhum na Bíblia que você vai encontrar que Deus é 2 ou 3. Você pode ler assim: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você tem que entender pela Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? São João está ensinando aqui. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. 3 são um. Agora, guarde bem como que a outra parte é tão diferente, que ele diz assim: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Esses concordam. Esses não são um. Se você tem o Espírito, não quer dizer que você tem a água, tem que ter a água. Se você tem o sangue, não quer dizer que você tem o Espírito. Eles concordam. Você precisa dos 3: Espírito, água e sangue. Isso concordam. Concordam tanto que o irmão Branham mostra isso no nascimento de uma criança, e que ela é formada. E ali primeiro vem água, sangue e a criança, e vida. Mas é 3 passos, concordam. Pai, Filho e Espírito Santo, não é 3 que concordam, não, é um. Os 3 são um. Se fosse um Pai, outro Filho, outro Espírito Santo, então ia concordar. Como os pentecostais dizem que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Então aí seria concordar. A Bíblia não diz que eles concordam. A Bíblia diz que eles são um. Eu e meu Pai somos um. Pai e Filho.
Está mostrando aqui. E a palavra são um. Não concordam. As pessoas precisavam entender isto. Muitas vezes, nós na igreja, nós temos que concordar. Mas a realidade da fé não é você concordar comigo. Não é eu concordar com você. A realidade da fé é sermos um. Sermos um, nós não concordamos, nós somos um. É assim, não entrei na família Brana, nasci. Eu nasci na família Brana. Eu não entrei, eu nasci. Isto é, um com a família. Mas tem gente que entra na família. E quem entra na família vai dar opiniões diferentes, porque ele entrou na família, ele era de outra família, então ele traz opiniões de outras famílias, Batista, Metodista, Assembleia Pentecostal, primeira, segunda etapa, eles trazem todas as opiniões das outras famílias e quer trazer para dentro da família Brana. Não, filho, você tem que nascer. Brana não é uma denominação, Brana é uma família, e nela você não entra, você nasce. Isto é ser um. Então, quando a gente é um, a gente é diferente. Vocês querem ver, não posso prolongar muito, as virgens nécias. Irmão Brana vai falando aqui, eu quero tomar só algumas partes. Das virgens nécias, tinha 5 prudentes e 5 loucas. Essas 5 prudentes eram virgens. Elas não eram prostitutas. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Louca é exatamente aquela que lhe faltava o azeite. Ela tinha o lugar de pôr o azeite, mas ela não tinha o azeite, que é o Espírito Santo. Então, ele trata assim de 5 virgens nécias, 5 prudentes. E você vai ver, parece que como Jesus tratou, parece que a igreja e a noiva, ela quase é do mesmo tamanho. Porque ele pôs 5 e 5. Certo? Mas na realidade você vai ver os tipos. Quando chega nos tipos você vê a igreja 8 e a noiva, esposa, 1 Enoque. Entende? Quando você vê nos tipos. Mas quando você vê nas nécias, que as nécias são as que passam pela tribulação, são as que não tiveram o azeite. O azeite é a mensagem do dia. É a palavra do dia que Lutero teve, os luteranos receberam e os católicos não receberam. A mensagem do dia era o que o Wesley tinha, a santificação, e os luteranos ficaram parados lá atrás e perderam. A mensagem do dia era o que os pentecostais estavam falando em línguas, expulsando demônios, vendo visões, tendo profecias, discernimento de espírito, línguas estranhas, interpretação das línguas. E os luteranos pararam lá atrás, os wesleyanos não tiveram, ficaram parados lá atrás. Cada um teria que entender que a mensagem daquele dia era o azeite, era o Espírito Santo. Você podia ter a mensagem de Lutero que saiu da católica, mas se não tivesse a mensagem de Wesley que tirou a sujeira do povo de Lutero, você estava perdido. Você pode ter a mensagem pentecostal. Olha para você ver, porque a mensagem pentecostal é uma das mais altas classes de mensagem que o povo ficou sabendo por causa dos dons. Mas depois da mensagem pentecostal, eles perderam a manifestação do profeta Elias, do 7º anjo e do Filho do Homem. Eles perderam 3 movimentos de Deus numa só pessoa, porque Deus estava numa unidade fazendo 3 trabalhos. Deus estava fazendo 3 trabalhos, Elias, Filho do Homem, 7º anjo. Era um só homem, uma só pessoa, fazendo 3 ofícios diferentes, ofícios distintos, mas estava numa só pessoa.
E eles, os pentecostais, não puderam receber. Perderam. No tempo do irmão Branham, os pentecostais, que antes era uma bênção, era os que tinham azeite. Quando Elias, William Branham, a revelação dos selos, chegou, que era a mensagem do sétimo anjo, e eles perderam aquilo, eles já não tinham mais dali para frente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a mensagem do dia. A pessoa teria que manter com o Espírito Santo em si. Você recebeu o Espírito Santo, hoje você creu, amanhã você foi santificado, depois da manhã você falou em línguas, e depois da manhã você recebeu Elias, depois recebeu a mensagem do sétimo anjo, do Filho do Homem, aí você recebeu Apocalipse 10, 8 a 11, e isto é receber o Espírito Santo, isso é ter o azeite contínuo na vasilha. O crente precisa ter isso. Então o irmão Branham fala sobre isso e a gente precisa de aprender estas coisas, como ter o azeite. Aí eu gostei também, porque eu tenho que colocar alguma coisa, eu quero que vocês entendam, mesmo que o irmão Branham não colocou, eu tenho que colocar alguma coisa sobre Judas. No parágrafo 104, aqui é o final da mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 104, ele diz assim, você diz, irmão Branham, meu nome está escrito ali, eu irei. Aí o irmão Branham diz, espera um minuto, Judas Iscariotes foi santificado. Puxa, irmão, desperte agora, belisque-se, para que possa captar isto. Não é pensar, o meu nome está escrito lá, espera lá, Judas também tinha, foi riscado. Judas Iscariotes, seu espírito é o anticristo hoje. Ele foi membro do ministério de Jesus. Mas hoje, o seu espírito, aquilo que foi derramado depois que ele morreu, é o espírito do anticristo. E ele estava dentro do ministério de Cristo, porque não pode ter um que combate o ministério se ele não vier de dentro, se não for um que sabe daquele ministério, que conhece aquele homem. Quem combateu Jesus foi Judas. Vê quem foi que combateu William Branham? Foram os que viveram com ele, próximo dele, que muitas vezes queriam patrocinar a campanha de William Branham para poder ter o patrocínio de suas revistas, que lhe dava milhões e milhões, e William Branham nunca pegou nada. Mas eram os Iscariotes do dia, eram os Judas do dia, e eram boas pessoas. Os outros olhavam assim, fulano, então, não vou nem falar o nome deles, porque já queima depressa, e parece que já todos morreram. Esses que eu ouvi falar, está exposto na internet, falando contra o irmão Branham, e foi sustentado pelo irmão Branham. É como tem aqueles que falam de mim e já foram sustentados por mim. Vocês deveriam aprender nem ser sustentado por mim, porque é um perigo você um dia falar de mim. Todos que foram sustentados por mim falam de mim. De sustentado como? Vê o que você recebeu, vê o que Judas recebeu, vê o que Deus fez para ele, o que Jesus fez para ele, colocou ele no apostolado. Jesus olhou e disse, você é o filho da perdição, né? Entra aqui, vai trabalhar para mim um pouco. E trabalhou e foi até o fim do ministério. Nem os 70 ficou o tempo que Judas ficou. Os 70 já foram embora. Tem muita gente que é dos 70, eles vão embora logo. Eles escutam, eles tropeçam, eles voltam, eles não querem mais aquilo. Mas tem outros que são Judas, eles ficam no ministério até o fim. Esses são os piores que existem. Seu espírito, como o espírito de Judas foi derramado, é o espírito do anticristo que está na igreja, combatendo a palavra hoje, como Judas entregou a Jesus. Esse espírito de Judas está entregando também a mensagem que Deus está fazendo nesse dia.
Judas Iscariotes foi santificado. Puxa, irmão, desperte agora, belisque, para que possa captar isso. Judas Iscariotes, seu espírito é o anticristo hoje. Você sabe isso. Jesus foi o Filho de Deus, veio de Deus, retornou para Deus. Judas foi o filho da perdição, veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus levou com ele o pecador arrependido. Jesus levou com ele o pecador arrependido, o ladrão arrependido. Jesus levou com ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Judas levou com ele aquele que não se arrependeu. O que não se arrependeu nem é falado nele, porque ele não se arrependeu. Mas quando você encontra um como Jesus, que subiu, mas levou um com ele, foi para o paraíso. Você estará comigo no meu paraíso. Não pense que Judas ia para o paraíso, não. Judas não era para ir para o paraíso de Jesus, para o mesmo lugar, para a mesma dimensão. Não, Judas é um traidor. Judas é um que recebeu e foi um ingrato. Não aprendeu a lutar com seus próprios braços, com a sua própria força. Aí depois você encontra ele derramado na igreja, o espírito de Judas. E que Deus nos dê graça para entender isso daqui. Quando o profeta diz Judas foi santificado. Porque o irmão Branham está fazendo uma aplicação, eu quero fazer outra aplicação, que em São João capítulo 13, versículo 11, Jesus falou para eles: porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Limpo é santificado. Escuta: ora vós estáis limpos, mas não todos. Tem coisa que o sangue não pode santificar a pessoa, não pode limpar a pessoa, porque é um Judas, não pode limpar. Vós estáis limpos, mas não todos. Quem era este? Escuta: porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Isso é um outro lado que eu estou aplicando. Nem todos estáis santificados, porque tem um Judas que não está limpo, que não tem sangue para ele, porque ele rejeitou o sangue. Ele esteve no ministério do sangue, rejeitou o sangue. O povo esteve no ministério da terceira puxada, onde o sangue estava. O povo estava no ministério de William Branham, onde o sangue estava encarnado. A palavra feito carne, a redenção é a palavra feito carne no nosso meio, diz o profeta. Festa das Trombetas, 238. A palavra feito carne no nosso meio era Branham. E eles não viram aquela expiação, aquela santificação. Como Judas rejeitou a Jesus, o povo rejeitou a Branham no seu dia. E se ele soubesse que a esposa de Cristo hoje é a palavra santificada nesse dia, e a palavra que a santifica, e se você rejeita aquela palavra, como rejeitar o ministério de Wesley, você não tem santificação. Você rejeitar a mensagem hoje, você não tem o Espírito Santo. É só ver o que Deus está fazendo. Entra em cena, recebe por inteiro. Você pensa que recebeu o profeta por inteiro? Ai, eu creio nele, eu oro pelos enfermos. Irmão Branham disse que é para orar pelos enfermos. Tudo bem, você parou na primeira e segunda etapa. Na terceira etapa, o irmão Branham está te dizendo outra coisa. A terceira etapa era um mistério que tinha que ser mostrado para o povo depois que o irmão Branham morreu, porque Deus disse para ele: não diga para ninguém. Se Deus falasse para ele: não diga para ninguém, porque depois você vai falar. Não, Deus disse para ele: não diga a ninguém. Ninguém ia saber pela boca dele, mas eles estão preocupados, querendo saber pela boca do profeta, esperando o irmão Branham ressuscitar para falar alguma coisa para eles, quando o irmão Branham já falou. E eles não viram.
não puderam receber o Espírito Santo no seu dia, como as virgens nécias. Então tinha virgens nécias no ministério de William Branham. Dentro do ministério tem a virgem nécia, ela não pode receber a palavra. Quantos irmãos convivem conosco, estão conosco, mas não pode estar em unidade conosco, eles estão em companheirismo conosco e não em unidade. Porque temos que ser um, assim como Deus é um, Pai, Palavra e Espírito Santo são um. Esse um chama Senhor Jesus Cristo. Pai, Palavra e Espírito Santo. Agora você toma a mensagem do dia, é uma coisa só. Você tem que pegar a mensagem, Apocalipse 10. Desde o capítulo 10, verso 1 ao 11. São um. Anjo forte, sétimo anjo, João, são um. Sabe o que é isso? Não é três separados, não. Não, são um. O que o anjo forte trouxe foi o que o sétimo anjo pregou. O que o sétimo anjo revelou é o que João comeu. É o que a esposa escuta no seu dia. Que Deus nos dê graça para poder escutar essas coisas no dia que nós vivemos e não perder esse azeite. Porque onde pôr azeite, que é o corpo, o receptáculo do Espírito, do azeite, nós temos. Agora eu quero ver, deixar entrar. Eles não têm unidade. Eles querem concordar. Aí eles querem que nós concordemos com ele. Não, Felipe, não é concordar, que ele é uma unidade. Novo nome não é você concordar comigo, não. Se não estivesse na Bíblia, você poderia dizer, vou ver se eu concordo com o Osmar. Não é concordar comigo. Novo nome está na Bíblia. Novo nome está nas eras da igreja, na penúltima era. Deus avisou, cedo venho. Isto quer dizer, quando eu vier, eu já vou vir com um novo nome, cedo venho. Por que o novo nome não está na Laodiceia? Porque Deus anunciou antes o seu novo nome. Tem que ver isso. Tem que ver quando Deus anunciou o seu nome. Ele anunciou na sexta era e na sétima era ele veio. O novo nome estava ali, Cristo, o anjo forte descendo do céu, pisando no mar com o pé direito, na terra com o pé esquerdo. Isso é materializando-se em William Marion Branham, dando para nós a entender o novo nome de Deus, da manifestação de Deus do último dia. Como as pessoas passam por cima de tudo isso e dizem, eu tenho Branham. Você o tem, mas não por inteiro. Repetindo aqui para mim, eu tenho que encerrar, quero repetir esse pedacinho aqui apenas, né? Que é bom, tudo isso é parte dele, e tomar esta parte dele e deixar aquela parte dele, você toma uma parte e deixa a outra, seria o mesmo que você cortar pela metade, me cortar pela metade, tirar minhas cadeiras e minhas pernas, você dizer que me tem, quando na verdade não tem recebido esta outra parte. Você corta as cadeiras e as pernas, você, eu tenho. Não, está faltando, tem que completar. Aí você corta, eu tenho Branham, primeira e segunda etapa, isso, meus irmãos, primeira, segunda e terceira etapa é uma unidade. Deus trouxe assim para nós, parcial, como ele veio através dos profetas, dos cânticos, dos salmos, até que ele chegou Cristo. Mas eles eram sombra, o Velho Testamento era sombra, o sábado era uma sombra de Jesus, o descanso de um dia no Velho Testamento era sombra de Cristo, o descanso para a eternidade. E eles não têm tomado. E agora a primeira e segunda etapa do irmão Branham é a metade. Você diz, eu tenho. Aí o irmão Branham diz, você tem que me receber por inteiro. Vocês que recebem o William Branham pela metade, aprenda o que ele está dizendo aqui. Você tem que me receber por inteiro, porque primeira, segunda e terceira etapa, e é bom a gente avisar vocês, terceira etapa, não é questão de terceira etapa ser de João, não. A terceira etapa era o ministério do profeta, que não podia ser dito para ninguém, porque a mesma mensagem do profeta diz que a vindicação do seu ministério
é a terceira puxada. Então, a terceira puxada não é questão de ser a mensagem de João. A terceira puxada foi a mensagem do profeta, que não podia ser pregada para os outros. Apenas ele pregou e deixou aquilo ali por escrito, ficou nas fitas para nós. Mas não podia dizer, isso aqui é isso, filho, é isso aqui. E deixou a coisa em sombra, porque Deus diz, não diga a ninguém. Então nós temos que aprender isso. Muitas vezes a pessoa pensa que hoje nós estamos pregando a terceira etapa do profeta. Não, nós já passamos e estamos na terceira etapa nossa. Que cada um tem 3 etapas. Noé teve 3 etapas, Jesus teve 3 etapas, Brana tem 3 etapas, o ministério da noiva tem 3 etapas também. Ela começa comendo o livrinho, ela sente o amargor desse livrinho, ela vai ver o que o livrinho vai fazer. Aí ela prega a povos, reis, nações e língua. Então você vê um João comendo o livrinho e pregando a povos, reis e nações. Nós temos 3 etapas dentro do próprio ministério da esposa. Isso forma uma unidade. Quem come o livrinho é quem prega a povos, reis e nações. Não é quem come o livrinho, aí tem uma igreja à parte que prega. Não, não é uma concordância, é uma unidade. Anjo forte, 7º anjo e João são um. Eu estou dizendo sobre mensagem, não sobre homem. Sobre mensagem. A mensagem é uma. Deus trouxe uma mensagem através do anjo forte, que já o 7º anjo revelou. Deus trouxe uma mensagem sobre o 7º anjo que João comeu. É simples, é a mesma coisa, é a mesma mensagem que está descendo do céu, é Deus encarnado, é a palavra, é uma espada que cai na mão do profeta que estava mostrando que era a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos ajude e que você possa encontrar o seu lugar. Encontre o seu lugar. A mensagem do dia é o batismo com o Espírito Santo. Se você não tiver a mensagem do dia, você tem Brana pela metade. Você tem que receber por inteiro a mensagem do profeta. Você pode cantar bonito, você pode ter uma igreja bonita, pode ter uma igreja grande ou pequena, seja o que for, um grande pastor, um renomado pastor, um estudado pastor, você faz grandes coisas, prega sobre o irmão Brana, tudo isso é verdade, tudo isso é maravilhoso, mas se você não tiver essa outra parte da abertura dos selos, dos trovões, do novo nome, que o Cordeiro saiu do trono, que foi a mensagem de João, se você não tiver esta outra parte que João comeu, só ele sabia, ninguém mais soube, ninguém mais pregou, porque ninguém tinha comido antes. Se alguém tivesse comido isso antes, teria pregado antes, mas como não souberam, não comeram e não pregaram antes. Agora depois que já foi pregado, porque alguém comeu, pregou, agora você vem e personifica a terceira puxada hoje. Pai Celestial, ajuda-nos e que esta palavra possa fazer de nós um. Que eu seja um, Senhor, com o anjo forte, eu seja um com o 7º anjo. Que nós aqui, a esposa de Cristo, sejamos um com o anjo forte, um com o 7º anjo. Porque tudo é Cristo em nós, é Cristo no profeta, é Cristo em nós. Estamos agradecidos, Pai, por sua palavra. Ajuda seu povo, ilumina a mente dos seus filhos para cada dia eles serem mais fiéis a Ti, cumprir a sua palavra, dedicar totalmente sua vida ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou, a mensagem é luz.
mensagem é Jesus, pra você e pra mim. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram. Ele esteve com Brana quando a neve caiu. Ele foi com Moisés quando o mar se abriu. Ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão.